Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando aqui da carta aos Hebreus. Estamos na primeira exortação, capítulo de número 2. Hoje nós vamos entrar no versículo de número 3. Vamos agora ler as versões da Bíblia que nós estamos usando. A Almeida Clássica diz assim: como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Esta, começando a ser anunciada pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que a ouviram. A Almeida Contemporânea diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A King James diz: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Veja que é uma exortação crescente e chegou em algo muito importante agora: a tão grande salvação com a qual nós fomos salvos. Se você acompanhou as aulas passadas, você já entendeu o porquê essa salvação é tão grande. Porque Cristo simplesmente recebeu a justa retribuição de toda a desobediência e transgressão da lei. Então essa é uma tão grande salvação, certo? Agora, os judeus sobre a lei tinham menos privilégios e foram punidos com menos privilégios. Por quê? Porque a lei mostra o que é certo, mas não dá poder para viver o que é certo. Então a lei não tira ninguém da carne. A lei só mostra que as pessoas estão na carne. E a carne não agrada a Deus. A carne por si mesmo não se converte. Simplesmente a lei veio apontar. Ela veio ser um espelho e mostrar a deformidade que o ser humano tem por causa do pecado original. Então, os judeus, eles foram punidos porque eles não viveram, não conseguiram viver essa lei. Agora os cristãos, sobre a graça de Jesus, a graça de Cristo, como diz Paulo aos Gálatas, tem maiores privilégios. Por quê? Porque a graça, ela não está baseada em mostrar erros. Ela está baseada em nos salvar dos pecados. Nos dar uma natureza para andar no Espírito. Então, são privilégios infinitamente superiores, maiores, os que nós temos na dispensação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós temos muitos privilégios, muitas promessas. O Espírito Santo habita dentro de nós. A vida, a natureza de Deus em nós. A lei só mostrava o erro, mas a graça nos dá a natureza de Jesus Cristo para não viver a lei, para imitar a Jesus. Nós estamos então, por vários motivos, por centenas de motivos, num tempo, num período muito superior, de promessas superiores, de privilégios superiores, de condições superiores. Então o escritor está dizendo assim: se vocês negligenciar, vocês serão punidos. Vocês serão punidos também. Isso quer dizer que essa punição não é a punição da lei, porque Cristo recebeu a punição da lei, mas é uma punição muito maior, há um rigor maior. Um rigor maior porque as condições favoráveis são infinitamente maiores.
Daí nós temos já visto muitos cristãos, supostamente cristãos, que vivem uma vida tão maldita, tão sofrida, tão cheia de lutas, provações, dificuldades, tormentas, e vão cada vez piorando porque negligenciam, porque não atentam, porque desconsideram o que Cristo fez por elas. Veja, se você nega o que Cristo fez por você, é muito pior do que você cometer um erro qualquer. Você precisa olhar para Jesus e ouvir Jesus. É a mensagem de Hebreus. Atentar nessa tão grande salvação que é o Evangelho. E Hebreus 12:2, olhar para Jesus. Então, olhos e ouvidos devem estar em Jesus. Bom, os hebreus aqui dessa igreja eram já cristãos considerados maduros, de 5, 6, 7, 8 anos de fé, esses hebreus, e eles estavam querendo voltar ao judaísmo, eles estavam querendo voltar à lei, e eles estavam com um problema maior, que é um problema recorrente hoje também. Olha só, Hebreus 10:25, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando virdes que se vai chegando aquele dia. Olha só, eles estavam abandonando a congregação, estavam querendo deixar de congregar, estavam querendo deixar de se reunir juntos. Veja, os desigrejados, que é um fenômeno desses últimos 15 anos, começou em 2005, 2010, e ele já é algo de antigamente, do tempo dos hebreus. Eles já estavam querendo abandonar a congregação, estavam deixando de reunir-se juntos, porque eles estavam sendo perseguidos e estavam com os olhos em uma mensagem que não era só Jesus, e estavam com os ouvidos em uma mensagem que não era só Jesus. E eles faziam isso porque no tempo dessa primeira igreja, eles tinham uma expectativa muito grande da volta de Cristo. E Cristo, para eles, estava demorando a voltar. Eles tinham uma expectativa muito grande da volta de Cristo. Eles queriam que Cristo voltasse logo. E havia essa sensação no ar de que Cristo voltaria muito logo. Eles não morreriam sem que vissem Cristo retornando em glória com seu reino. E isso demorava a acontecer. E então eles começaram a ter um certo desânimo de congregar, porque não havia aqueles recursos mirabolantes de sacrifícios, rituais, metodologias, liturgias do culto arônico, do culto no templo, das sinagogas. Era uma reunião muito simples, era uma reunião muito comum, e eles estavam então desmotivados a continuar na congregação. Então, o escritor está dizendo assim: como nós escaparemos? Como escaparemos? Como que nós vamos escapar se a gente não atentar, se a gente negligenciar essa tão grande salvação? Então, escapar quer dizer fugir. Como que nós vamos fugir? Nós não vamos conseguir fugir. Onde nós vamos procurar refúgio? A palavra escapar significa procurar refúgio em outro lugar. Como você vai fugir de Cristo para onde? Como que nós vamos escapar se a gente não estiver em Cristo? Como que nós não vamos receber a justa retribuição da lei se nós não estamos em Cristo? Só tem um jeito de estar protegido da lei, do mundo, do diabo, do pecado, em Cristo. Como que nós vamos fugir para quem? Pedro disse, quando Jesus falou, você quer ir também? Quando Jesus pregou um discurso duro e estavam indo embora, e os discípulos disseram, estão indo embora, e Jesus falou, vocês também querem ir? E Pedro disse, para quem iremos? Ou seja, nós vamos fugir para onde? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós vamos procurar refúgio em quem, se o Senhor é o refúgio? O escritor de Hebreus está dizendo assim, vocês vão para onde? Vocês vão voltar para Moisés?
justa retribuição. Vocês vão ser desobedientes e transgressores, vão sofrer. Peraí, vocês vão voltar para o culto arônico, vão ficar sacrificando de novo, de tempo em tempo? Vocês vão voltar a ter esse apreço tão grande por anjos? Vocês vão procurar refúgio aonde? Escapar quer dizer ter segurança em outro lugar. Vocês vão ter segurança em quem, se não em Cristo? Como que nós temos segurança fora de Cristo? A lei da segurança? Não, a lei, ao contrário, vivia numa tensão muito grande quem vivia na lei, porque dependia da pessoa ser abençoado ou não. Agora, que tipo de refúgio existe fora de Cristo? Nos prazeres do mundo existe refúgio? Naqueles momentos, nas 2, 3 horas de prazeres mundanos, existe segurança? Então veja que é muito sério isso. Como que nós vamos escapar? Como que nós vamos fugir do castigo? Como que nós vamos ter outro refúgio fora de Cristo? Em quem? No que? Nós vamos procurar esse refúgio em qual pessoa? Em qual sistema? Em qual religiosidade? Nós vamos ter essa segurança de vida eterna? Nós vamos ter essa segurança de morar eternamente na eternidade com Cristo, fora de Cristo? Então essa palavra escaparemos, ela significa fugir. E todos que querem fugir, certo? Eles estavam querendo fugir. E o escritor está dizendo, como que vocês vão escapar? Vocês estão querendo deixar de congregar, vocês estão com os olhos em Moisés, vocês estão com os olhos em Elia, em profetas, em Josué, no culto arônico, no sumo sacerdote de antigamente. Peraí, como que vocês estão querendo fugir de Cristo porque vocês estão sendo perseguidos e porque Cristo está demorando? Então peraí, hoje acontece a mesma coisa, as pessoas fugindo de Cristo, fugindo do evangelho que é só Jesus para outros evangelhos que tem Jesus e tem o mundo, tem Jesus e tem o eu, tem Jesus e tem a religião. Então fugir, está falando do eu. As pessoas quando fogem, elas fogem por causa do eu. É aquela parábola de Jesus falando que a semente caiu à beira do caminho e foi pisada pelos homens e veio as aves dos céus e comeu a semente. Satanás veio e roubou a palavra. É o eu, a egolatria é pensar em si mesmo, é fugir do reino para a sua própria vida. As pessoas fogem do reino para viver a própria vida. É a palavra que caiu na beira do caminho e o diabo roubou logo por causa do eu. O eu não deixa. A egolatria não permite que a palavra se aprofunde, se enraize a ponto dela criar ali uma identidade poderosa. O eu, olha só, eles estavam pensando no eu. Como assim? Eles estavam sendo perseguidos porque deixaram o judaísmo para o cristianismo e eles estavam sendo perseguidos, então eles estavam dizendo, mas nós temos que pensar em nós mesmos. Nós temos que pensar no nosso futuro, nós temos que pensar no nosso bem-estar, nós temos que pensar na nossa felicidade. Quando nós éramos do judaísmo, nós tínhamos mais privilégios, nós tínhamos mais recursos, nós tínhamos mais honra, nós tínhamos um futuro melhor, nós tínhamos uma perspectiva de um futuro melhor. E agora nós estamos em Cristo e o nosso eu tá sofrendo porque nós estamos sendo perseguidos, nós não somos honrados, nós somos vistos como aqueles que traíram Israel. Veja que é o eu no centro, a felicidade do eu no centro, como hoje às vezes isso acontece. Nós temos visto isso acontecer no mundo artístico. Eles deixam o mundo, eles deixam ali as coisas do eu, aquela fama, aquele status, eles vêm para a casa de Deus. Daí eles voltam de novo porque eles percebem que o evangelho não é crescer o eu, mas é morrer para Cristo viver. O evangelho não é aceitar a si mesmo, o evangelho é negar a si mesmo. O evangelho é morrer para si mesmo para que Cristo possa viver. É a semente morrer, sendo colocada no solo para depois germinar e viver para Cristo. É viver a vida de Deus, e quanto menos viver, melhor. E aí os artistas, eles não conseguem viver esse tipo de evangelho porque eles têm que aparecer,
E tantas outras pessoas também começam a pensar assim: quando eu era da religião tal, eu vivia melhor. Quando eu era do mundo, eu vivia melhor. Eu tinha mais status, eu tinha mais posição, eu tinha mais amizade, eu tinha mais amigos, eu tinha mais parceiros, eu tinha mais oportunidades de crescimento. Eu podia estar em lugares que hoje eu não posso estar, eu podia fazer coisas que hoje eu não posso fazer. Então eu era mais feliz, eles estavam querendo fugir. E como vocês vão escapar? Como vocês vão escapar? Para onde vocês vão fugir? O eu não vai levar vocês a lugar algum. O refúgio, a palavra escapar significa refúgio. Eles estavam querendo escapar. Como que nós vamos escapar se a gente não atentar? Se a gente não atentar para tão grande salvação? Veja que esse solo de pedra que agora é um solo duro, que não deixa a mensagem da graça entrar, porque é baseado na religiosidade, é baseado na troca, é baseado no fazer para receber, é esse evangelho misturado com obras da lei. Veja, eles estavam querendo voltar para esse refúgio da religião, a religião judaica, a religião de Israel, as tradições dos pais, as tradições dos fariseus, religiosidade. Porque muitas pessoas se sentem refugiadas na religião. Poxa, eu fiz tudo certo, agora eu vou ser abençoado. E o evangelho é Cristo fez tudo certo. E eu sou abençoado porque Cristo fez tudo certo. Eu me esforcei, por isso eu sou santo. E o evangelho é Cristo me provê capacitação de viver separado do mundo. Veja que é um refúgio mentiroso. A religião, uma hora esse castelo de areia se desfaz por qualquer vento que possa vir sobre a nossa vida. Não tem como escapar se a gente negligenciar a tão grande salvação. Não tem como a gente escapar do castigo de viver uma vida destruída e de perder o melhor de Deus para a nossa vida. E em muitos casos o livro de Hebreus vai dizer aqui de perder até mesmo a nossa eternidade com Cristo, como nós deveríamos viver essa segurança, porque a palavra escapar, como nós vamos escapar, né? Como nós vamos ter segurança? E tem muita gente querendo ter segurança no mundo, que é aquela sementinha que caiu entre os espinhos, né? E os prazeres do mundo foi lá e matou a salvação. Assim como a pedra, que a religião também coíbe a salvação, assim como eu, que a semente à beira do caminho, coíbe também o reino de Deus. Essa segurança desse sistema social, os prazeres do mundo, que é uma certa segurança, porque quando você volta para o mundo assim, quando você vive o mundo, a princípio tem uma certa segurança, porque tem esses prazeres dos olhos, os prazeres da carne, o status da vida, e daí, certo? Há essa certa segurança, mas não é possível escapar, certo? Há pessoas que elas deixam de viver o reino e a vida delas melhoram a princípio por causa desses prazeres do mundo, mas é só a princípio, porque não há segurança fora de Cristo, não há refúgio fora de Cristo, não há vida fora de Cristo. Não adianta. Eles estavam aqui fazendo comparação entre Cristo e o judaísmo. E dentro deles eles estavam parecendo que o judaísmo era melhor. Assim como nós hoje fazemos essas comparações. Poxa, eu estou vivendo o evangelho, mas o que eu estou ganhando? O eu, a egolatria. Poxa, eu estou vivendo de Cristo, mas eu preciso fazer as coisas para ter merecimento, a religião, refúgio. Não se sente refugiado em Cristo, tem que fazer alguma coisa para se sentir refugiado. E o mundo, poxa, vou viver o mundo, porque quando eu vivi o mundo eu tinha mais alegrias momentâneas, é o Egito no coração. A gente sai do Egito, mas às vezes o Egito não sai do nosso coração. Essa segurança falsa que o mundo oferece. Como escaparemos se não atentarmos, prestarmos atenção para essa dispensação que nós estamos vivendo, para a salvação de hoje, de agora, com esse reino de hoje? Hoje as pessoas dizem, mas eu estou fraco porque não me visitaram, eu estou fraco porque eu estou passando uma luta no meu emprego. Não,
A salvação é perfeita, é completa, é plena, é absoluta. Nós seremos indesculpáveis nos últimos dias, no último dia. Como nós vamos escapar? Para onde nós vamos fugir? Para quem nós vamos refugiar? Segurança em quem nós vamos ter, se não nessa tão grande salvação? Se a mensagem falada pelos anjos recebeu toda a retribuição necessária diante de pecados, como nós vamos não receber retribuição se nós negligenciarmos o que Ele fez por nós? Se nós deixarmos de lado e começarmos a olhar para nós mesmos, como eles estavam fazendo para a religião, como eles estavam fazendo para o judaísmo e para o mundo, o sistema social, como muitos hoje têm feito, olhado para o mundo, para a religião ou para si mesmos, e têm deixado essa tão grande salvação, têm deixado essa tão grande salvação por outros tipos de prazeres, de ideias e de mensagens. Que você possa estar pensando nisso agora. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!